seja bem-vindo à primeira aula da nossa disciplina de sobrevivência. Bom, nessa primeira aula, antes da gente entrar no conteúdo da disciplina de fato, eu queria falar com vocês algumas considerações iniciais, queria trazer algumas considerações iniciais para que você entenda a importância dessa disciplina no curso e a importância dessa disciplina na profissão posteriormente. Então vamos lá? Vamos aí. Bom, ao final dessa aula, desse vídeo, eu espero que você seja capaz de relatar o que aconteceu, né, no acidente do Varig 254, voo RG 254, o que foi que aconteceu com esse voo e por qual a ligação disso com a nossa disciplina. Também, ao final, espero que você seja capaz de caracterizar um cenário de sobrevivência na selva, que foi, já dando spoiler, que foi o cenário que o Varig 254 encontrou após o seu acidente. Eu também espero que você seja capaz de citar os fatores adversos de uma sobrevivência. Na sobrevivência, o que são fatores adversos, como é que eles se classificam, ao final dessa aula você vai saber tudo isso. E dentre esses fatores, ao final da aula eu espero que você também seja capaz de fazer a divisão correta entre aquilo que é fator subjetivo, aquilo que age na nossa mente e aquilo que objetivamente nos afeta. Então, essa divisão entre fatores subjetivos e fatores objetivos. E por fim, eu espero que você consiga listar as orientações gerais em uma situação de sobrevivência ou em uma sobrevivência. Para isso, nós vamos seguir já o nosso tradicional roteiro. O primeiro ponto, a gente vai falar do acidente do RG 254, do Varig 254. Depois a gente vai falar dos fatores adversos. Vamos falar também do cenário, né, o cenário de sobrevivência. E, por fim, vamos falar sobre as orientações gerais. Tá comigo aí? Então vamos lá, vamos entender um pouco dessa história do acidente do Varig 254 para iniciar a nossa disciplina. Qual a relação que esse acidente aeronáutico tem com a disciplina? Por que que eu trago para a aula, por que que eu trago para o curso a narrativa de um acidente aeronáutico, né? Por que disso? Vocês vão perceber isso quando eu terminar a minha narrativa aqui com vocês. O fato aqui, eu nem vou narrar propriamente ou entrar nos detalhes do acidente. Há 2 livros fantásticos que falam sobre isso, eu vou indicar para vocês no final. Se vocês quiserem conhecer a história completa, basta acessar esses livros aí e vocês vão se deliciar com a leitura, né? Embora seja de uma tragédia, há muito ensinamento. Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte, vamos ao histórico do voo do Varig 254. Esse acidente ocorreu, né, o voo e o posterior acidente, ocorreu em 3 de setembro de 89, né? A maioria de vocês não era nascido. Bom, 3 de setembro de 89. A aeronave envolvida era um Boeing 737-200, tal qual aquele que estava na abertura aqui, da imagem na abertura, é aquele tipo ali, famoso breguinha. E a matrícula dele era Papá Vitor Mike Kilo. Ah, Braga, e esse alfabeto fonético aí? Quer saber do alfabeto fonético? Tem lá no fórum de discussão da disciplina um vídeo meu explicando o alfabeto fonético e como você deve usá-lo. Mas era o Papá Vitor Mike Kilo, a aeronave. A matrícula é essa. E o voo deveria seguir de Marabá para Belém. Por um erro de inserção na rota, ao invés de sair no rumo 027, que era o rumo de Marabá para Belém, né, eles deveriam voar para 027, é quase para norte, né, um pouquinho ali desviado do norte, eles saíram para o oeste, saíram no rumo 270. E aí, depois de muita coisa acontecer, de uma falta de percepção do comandante da aeronave de que havia cometido um erro, e depois de perceber que havia cometido um erro, uma série de outras situações que ocorreram que o levaram a tomar decisões erradas, e aí ele, como comandante, tomou realmente várias decisões erradas, conforme demonstra o relatório final feito pelo CENIPA. Eles fizeram um pouso forçado na mata, num local chamado São José do Xingu, no Mato Grosso. E desse pouso forçado, que foi um pouso, assim, quem analisa o pouso diz que foi de uma perícia magistral do comandante. Diz que o comandante César Garcês fez um pouso magistral, ou caiu, né? Porque pouso em emergência, de fato, ele caiu ali de forma fantástica.
e sobreviveram 54 pessoas, havia 54 pessoas a bordo, melhor dizendo, sobreviveram 42, inclusive os pilotos, o comandante César Garcês e o copiloto Nilson Zilli, né? Após a investigação, uma das recomendações de segurança, vocês já sabem ou vão aprender comigo aqui ainda, toda vez que há um acidente aeronáutico ou mesmo um incidente, o relatório final do CENIPA aponta várias recomendações de segurança. Essas recomendações de segurança são de caráter obrigatório e são coisas que têm que ser empregadas, às vezes pela empresa, às vezes pela indústria, às vezes por todo o sistema de aviação. E o CENIPA recomendou a obrigatoriedade da disciplina de sobrevivência na formação dos comissários de voo. Por quê? Porque foi nesse ponto que ficou, além, claro, de toda a questão dos pilotos, da relação entre eles, da falta de um relacionamento bom no cockpit ali entre eles, ficou constatado que os tripulantes, embora tenham tido ações heróicas, os tripulantes de cabine, os comissários, não estavam de fato preparados para aquela situação. É claro que hoje é fácil fazer esse tipo de análise, tantos anos depois, né, quase 35 anos depois, é fácil aqui no conforto do meu escritório eu dizer que alguém não estava preparado para um pouso de emergência na floresta amazônica. Assim, de fato ninguém nunca vai estar, né, preparado para isso. Porém, há uma série de ensinamentos que podem ser passados e essas pessoas que se encontrarem numa situação parecida com essa podem ter uma chance de sobrevivência maior. Então, é nesse sentido que eu faço a análise aqui. Não estou, de fato, querendo dizer os comissários não sabiam o que fazer, não estavam preparados. Não. É que se eles tivessem os conhecimentos que essa disciplina de sobrevivência ensina, ela passa, a chance de sobrevivência seria maior. Então, é nesse sentido que a disciplina foi acertadamente incluída na formação por uma determinação do CENIPA. E aqui uma pequena imagem vocês veem aqui ao meu lado, né? Tá aqui, ó. Vocês veem aqui o voo que era para ter saído para o norte, ele sai para o oeste, depois ele ruma para sul e acaba caindo lá no Mato Grosso. E aí os destroços da aeronave. Vejam aí, essa é a foto, né? Uma das fotos da equipe de resgate, é a foto dos destroços do próprio Papá Vitor Mike Kilo, né? Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu recomendo, está aqui a foto do livro, né, Voo Sem Volta. O livro foi escrito pelo copiloto, pelo Nilson Zilli, que é esse outro careca de óculos, né? Você está vendo dois carecas de óculos na foto aí, o mais alto sou eu, o mais baixinho é o Nilson Zilli, o copiloto do Varig 254, que eu tive o prazer de receber para palestrar num evento internacional que a gente estava promovendo de aviação civil. E o Zilli foi um dos palestrantes. A palestra é fantástica, o livro é fantástico, eu recomendo. Há também o livro do Ivan Santana, chamado Perda Total, que também narra com a riqueza de detalhes esse episódio do Varig 254, inclusive com entrevistas depois com o comandante, com o próprio Zilli. O livro do Zilli eu acho muito mais visceral porque ele é contado por alguém que estava sentado no cockpit, né? Então ele traz assim uma verdade muito, não que o do Ivan Santana não seja, é muito bom, um trabalho jornalístico fantástico do Ivan Santana, mas o livro do Zilli, ele é mais visceral. Eu recomendo que vocês leiam os dois, tá? Então vai ser muito importante na formação, na cultura aeronáutica de vocês, ter conhecimento do conteúdo desse acidente através ou do Ivan Santana ou do próprio Nilson Zilli. Então fica aí minha recomendação. Bom, passado aí, você já sabe agora por que a disciplina está no curso, qual a importância dela. Vamos falar um pouco sobre os fatores adversos e começar a falar sobre o cenário. O cenário de sobrevivência na selva ele é extremamente inóspito, porém, ele guarda algumas vantagens, que se é que pode ter vantagem numa situação de sobrevivência. Para usar o termo da moda, ele é menos pior do que, por exemplo, uma sobrevivência no deserto, ou uma sobrevivência no gelo, ou mesmo uma sobrevivência na água. Por quê? Por causa da quantidade de recursos que você vai encontrar na selva, seja de água, seja de vegetação, seja de alimentação, de caça, enfim. É muito mais fácil ou é muito mais propício você sobreviver numa situação de selva do que sobreviver numa situação de água, gelo ou deserto, e a gente vai falar de todas elas aqui.
Mas, primeira coisa no cenário de sobrevivência na selva, presença dos insetos. Os insetos são os piores inimigos na selva. Por quê? Porque eles transmitem doenças que matam a gente. Então, os insetos, particularmente do cenário de selva, são muito ruins para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência. Bom, basta ver aí dengue, malária e etc, etc, né? Você vai ter um clima muito severo, extremamente quente, extremamente úmido, isso dá uma sensação muito ruim no corpo, né? O pessoal que mora na região amazônica está acostumado, trata de boa, mas você que é de uma região mais fria, mais seca, quando você se encontra num calor, por exemplo, como numa cidade como Manaus, Santarém, Belém, você percebe bem essa diferença e fica meio... Eles já estão aclimatados, o pessoal local está tranquilo. O pessoal de fora é que sofre um pouco com esse clima aí. Sofre um pouco não, sofre muito com esse clima. Você vai ter animais perigosos, né? Tanto peçonhentos quanto venenosos. Qual a diferença, Braga? Calma, a gente vai ver. A gente vai ver no momento propício. Você vai ter animais peçonhentos, animais venenosos, animais traumatogênicos, né? Animais ferozes. Então, não que na floresta amazônica você vai encontrar leões, girafas, isso não vai acontecer. Mas você pode cruzar com uma onça e aí a coisa pode não ficar muito legal. O terreno é desconhecido e você não consegue nem ver o terreno onde está pisando, né? O cenário normalmente é completamente desconhecido e a mata fechada dificulta tudo, né? Dentro da mata fechada fica escuro muito mais cedo, é muito mais difícil de se locomover, o chão às vezes está ensopado, está repleto de insetos. Por quê? Porque é o cenário real, é assim que funciona. Dentro desse cenário, a gente vai ter aquilo que a literatura da sobrevivência chama de fatores adversos. Um aviso aqui sobre isso que eu acho que eu fiz lá na introdução da disciplina também, que é o seguinte, todo esse ensinamento de sobrevivência, ele vem da prática de outras pessoas que já passaram por isso. Não há aqui um método científico muito apurado não, tá? Ele é mais na experiência, ele é mais um método tirado da prática, da realidade, né? Não tem aqui um método científico, não. Quantas vezes você testou isso para provar a sua hipótese? Aqui não tem nada disso não, cara. Aqui o negócio é, faz assim que vai dar certo. Por quê? Porque fulano fez e deu certo para ele. Então, vai mais ou menos nessa linha aí, porque senão vai ficar pior. Então, entenda que esses conhecimentos que vêm da sobrevivência, né, eles são tirados puramente da prática, da experiência de outras pessoas. Daí a importância de você ler o relato do Varig 254, né, de assistir o filme sobre... Quando chegar na sobrevivência do gelo, eu vou falar sobre o filme do acidente dos Andes, que inclusive saiu um novo filme agora, mais um novo filme sobre isso, né, a gente vai falar sobre isso também. Mas vamos aí aos fatores, feita esse aviso, né, feita essa minha consideração, vamos aos fatores adversos. Primeiro a gente tem os fatores subjetivos. O que são fatores subjetivos? São aqueles fatores que agem na nossa mente, que eles de fato não nos afligem fisicamente. Não é o inseto te mordendo. O inseto te mordendo é o objetivo, né? Tá ali picando você, é o objetivo. A picada de uma cobra é algo objetivo. O que é subjetivo? É o medo, é a ansiedade, a solidão, o tédio, pode levar ao pânico, ao descontrole total, e aí você põe tudo a perder. Assim, aquilo que já está ruim pode ficar pior se você surtar. Então, esses são fatores subjetivos que agem no nosso psicológico. É possível controlá-los? É possível controlá-los, né? Braga, mas eu não vou sentir medo na sobrevivência? Tem que sentir. O medo é importante. Por quê? Porque ele é uma forma de alerta do nosso organismo. O que você tem que ter é a coragem de dominar esse medo. Você não pode deixar esse medo te paralisar, esse medo te deixar numa situação de letargia. Não. Coragem não é ausência de medo, coragem é domínio sobre o medo. Então você domina esse medo e vai com medo mesmo, tá? É assim que funciona. Então, esses são fatores subjetivos. Dentro ainda dos fatores adversos, nós temos aqueles fatores objetivos, que é aquele que a gente sente na pele. Calor, frio, cansaço, queimadura, lesão, todo tipo de lesão, hipotermia, insolação, você tem os dois aí, né? Você pode ter uma hipotermia, que a gente vai estudar, que você vai ver que é a diminuição da temperatura corporal, como você pode ter uma insolação e você ter uma hipertermia, né? Você pode passar
a temperatura do corpo pode aumentar muito, você vai ter problemas também em relação a isso. E, enfim, a própria morte, mas aí, né, você deixa de ser um problema para você mesmo, passa a ser para os outros, né? E qualquer outra coisa que vá contra a sua integridade física. Então, esse é o fator adverso objetivo, tá? É bem simples você fazer essa diferença, e a ANAC pergunta isso, tá? Qual a diferença entre o fator objetivo e o fator subjetivo? Ou ela coloca lá um rol de fatores e aí pergunta quais deles seriam objetivos, quais seriam subjetivos. Ao final dessa aula você vai ter ali umas questões para resolver que vão perguntar isso para você, que são questões já da banca da ANAC, tá? Bom, além disso, a gente tem que considerar aí nesse cenário as adversidades do meio ambiente, né? O que são essas adversidades? É tudo aquilo que está presente no meio ambiente, é aquela caracterização do cenário onde você está, né? A presença de inseto, a presença de doenças, escassez de água, o tipo de fauna, o tipo de flora, se tem chuva, se tem neve, se é areia, se o lugar é cheio d'água, se a topografia é muito acidentada ou se é um grande pântano, se tem animais perigosos, ou seja, tudo isso são adversidades que cada tipo de cenário diferente de sobrevivência vai apresentar para você. O cenário de selva tem algumas adversidades, tem lá a sua complexidade. O cenário de sobrevivência no gelo tem outra complexidade, é completamente diferente, tem outras adversidades. Então, é isso que a gente chama de adversidades. A gente, que eu digo, a literatura que fala sobre sobrevivência, chama isso de adversidades. E são dessas adversidades que vão surgir os fatores objetivos e os subjetivos. Ficou claro para você? Bom, vamos seguir. Aí algumas orientações gerais sobre a sobrevivência que são importantíssimas para todo sobrevivente. Primeira delas, cara, sobreviva. Põe em mente que você precisa sobreviver. Se você se entregar, vai dar ruim. E, assim, na posição de tripulante, lembre-se que você está com a farda da empresa e as pessoas que estão ali com você vão olhar para você esperando de você uma resposta, uma atitude, uma solução para o problema delas. Você está tão assustado, você está com tanta fome, com tanta sede, com tanto cansaço e sofreu as mesmas lesões e o mesmo trauma que elas, mas elas esperam que você resolva o problema. Por quê? Porque você é a pessoa que foi colocada dentro do avião para resolver esse tipo de problema, né? Simplesmente assim. As pessoas vão olhar para quem está com a farda da empresa aérea. E aí cabe a você esse tipo de atitude, tá? Mantenha-se motivado. Motivação é intrínseco, é seu. Eu não consigo motivar você. Eu consigo criar um ambiente para que você, de incentivação, para que você se motive a fazer alguma coisa. Mas eu não consigo motivar você. Motivação é algo seu. É uma força intrínseca, é algo que vem de dentro. Então, mantenha-se motivado. Até busque na sua cabeça coisas boas, parentes, familiares, pessoas que você gosta, coisas que você gosta para fazer, para poder te manter. Não, eu tenho que voltar para aquela vida que eu tinha, né? Tenho que me manter na minha vida. Na selva, aí, no cenário de selva, tem alguns colegas de sobrevivência que dizem que a selva é um supermercado. Você quer água, está ali. Você quer comida, está ali, né? Então, assim, você tem realmente abundância, por mais que pareça estranho essa afirmação, na selva você tem abundância tanto de água quanto de alimentos. Os passageiros confiaram a sobrevivência à tripulação, né? Quando você entra num voo e você vê lá os comissários fazendo a demonstração de segurança, as pessoas que estão ali estão confiando à empresa aérea, e a empresa aérea confia aos comissários o atendimento a esses passageiros, inclusive numa situação de sobrevivência. Simples assim. Você, tripulante, vai ter que manter o equilíbrio emocional, né? A despeito do seu colega que estava voando com você ter morrido no acidente, você vai ter que passar sobre aquilo para poder atender as outras cento e tantas pessoas que precisam de você. Veja só o nível de estresse em que o seu equilíbrio emocional vai ser testado. Lembre-se, água, alimentação e sono são fatores primordiais. Inclusive tem uma questão na banca da ANAC que diz isso. O que é fator primordial na sobrevivência, além da água e da alimentação? É o sono. Porque se você não descansar,
o raciocínio vai para o espaço, você não consegue pensar em mais nada, e aí começa a virar uma bola de neve, de estafa, de estresse, até a hora que você dá um burnout, você simplesmente para. Né? Então, é preciso dormir. Mais do que, né, assim como a água e o alimento são importantes, o sono também é primordial. E por fim, sobretudo, nunca desista, porque a hora que você desistir, você não desiste, você tripulante não desiste só por você. Você desiste por você, mas isso é injusto. Se fosse só por você, você até podia ter o direito de desistir. Mas desistir por aquelas pessoas que estavam lá atrás e dependem de você, isso não é justo. Então você não pode desistir. Eu digo, não é nem nunca desista, é você, tripulante, não pode desistir por uma questão moral. Você está lá para fazer isso. Esse é o seu trabalho. Né? Virou a importância? Sentiu o peso? Pois é, não é fácil não. Mas ninguém disse que seria fácil. Né? É só hotel, glamour, não sei o quê? A maior parte do tempo, sim. E para muitas pessoas, a vida é sempre assim. Agora, pode haver um momento em que você precisa buscar esses conhecimentos e esse momento não vai ser fácil. Bom, meus amigos, falamos aqui sobre o Varig 254, sobre o acidente. Expliquei para vocês os fatores adversos, né, os objetivos e os subjetivos. Falamos do cenário e, por fim, eu fiz essas orientações gerais. Espero que agora, ao final, agora eu tenho certeza absoluta que você consegue fazer um breve relato sobre o que aconteceu com o Varig 254 e qual a relação disso com a disciplina. Você consegue caracterizar o cenário de sobrevivência na selva, né, o nosso supermercado. Você é capaz de citar os fatores adversos da sobrevivência e, dentro desses adversos, você é capaz de diferenciar os subjetivos dos objetivos. Lembra que objetivo é aquilo que realmente morde a sua pele, né? E o subjetivo é aquilo que passa na sua cabeça. E agora você tem ali uma lista de orientações gerais que você pode repetir. A mais importante delas é jamais desista, até porque você não pode desistir, né? Bom, encerramos assim essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro vídeo da disciplina. Fizemos as considerações iniciais e no próximo vídeo a gente vai falar sobre ações imediatas, simultâneas e subsequentes. Ué, Braga, isso não é tudo sinônimo, não? Não. Você vai ver que imediato, simultâneo e subsequente são fases diferentes de uma sobrevivência, de ações que têm que ser tomadas numa sobrevivência. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo.